O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Os processos que envolvem a relação entre homens e ambientes são estudados há séculos. A ideia é sempre construir um relacionamento capaz de proporcionar conforto ao ser humano. Esta é a ciência da ergonomia. No Ciência de hoje, vamos conhecer mais o trabalho do Laboratório de Ergonomia da Universidade Federal do Paraná e os esforços na busca de um mundo mais ergonômico. O Ciência está no ar. Ergonomia deriva do grego ergon, que quer dizer trabalho, e nomos, que significa regras, leis, normas. Assim, ergonomia é a interação dos seres humanos com elementos e sistemas. É a ciência que procura estudar a organização das atividades humanas. Ela surgiu em 1857 em um artigo com o título Ensaio de Ergonomia ou Ciência do Trabalho, baseada nas reais objetivas da ciência da natureza. A ergonomia, a gente conceitua ela como essa relação de integração do ambiente, do produto com o indivíduo. Se você desenvolve um produto, você precisa saber aonde ele vai ser aplicado, como ele vai ser aplicado, em que ambiente vai ser aplicado. Essas interfaces vão interferir no funcionamento do produto, mas principalmente como que nós vamos reagir diante desse produto, né? Então, qual vai ser esse impacto para a nossa saúde, para a nossa segurança. A aplicação da ergonomia proporciona a otimização dos espaços de interação entre seres humanos e locais de trabalho, produtos e ambientes. Nós temos que adequar o produto ao homem e não ao contrário. Então, quando inicialmente a ergonomia ela surgiu, havia esse conceito, aquela coisa mais taylorista, né, de que o homem devia se adaptar à máquina, né? Mas hoje não, a gente tem essa plena consciência de que os produtos é que devem nos atender às nossas necessidades. É constante a preocupação dos desenvolvedores de produtos, máquinas, móveis ou mesmo na arquitetura corporativa em revolucionar a forma de construir estes materiais. Tudo devido à evolução tecnológica, como a questão da sustentabilidade e a preocupação com o bem-estar do ser humano em suas atividades. Porém, esta preocupação não está apenas se o produto final trará conforto físico ao indivíduo. Existem outras formas de ergonomia que são tão relevantes quanto a área física. Existe a ergonomia cognitiva e organizacional. Então, a partir do momento em que a gente procura considerar esses aspectos, sejam culturais, sejam emocionais, justamente a gente está procurando esse ambiente, né? Onde que eu vou estar atuando. Se eu estou fazendo, por exemplo, um produto para um terminal, né, de informação no aeroporto, eu vou me deparar realmente com o mundo inteiro, né? Pode estar usando esse produto. Então, aí a minha amostra, ela vai ter que ser mais representativa. Eu vou ter que ter características dessas várias culturas para testar esse meu produto. A questão da emoção também. Normalmente um produto ele pode ser testado, fazer teste de usabilidade, que é o que hoje praticamente todos os produtos para serem colocados no mercado precisam, mas normalmente se testa em laboratório ou com um grupo, uma amostra bem definida. E aí começam a surgir outras lacunas, né, que a gente pode ter na pesquisa. E numa situação de emergência, como que funciona isso? O indivíduo não vai estar mais com as mesmas características de tranquilidade, ele vai ter que ter uma resposta rápida, porque é a vida dele que está em jogo. Então, como que é essa relação dele nesse uso? O que interfere nesse momento? A questão emotiva, ela passa também a ser importante. Então, o ideal, por exemplo, é que a gente tivesse um teste de usabilidade com vários contextos de uso.
com estresse, sem estresse, né? Nas condições normais, na condição com muito sol. Um carro, por exemplo, ele tem que funcionar, não pode ter problemas de visão, seja o clima que você tenha. Então, tudo isso faz com que hoje alguns equipamentos, por exemplo, que foram desenvolvidos para a terceira idade, então, dentro de uma determinada linha, a tendência é que, nessa evolução tecnológica, esses elementos, eles entrem como elementos até obrigatórios, né? Como hoje é o airbag. Isso é uma evolução, é a introdução desses elementos de segurança e de usabilidade para o indivíduo, que começam a se tornar normas, né? E até internacionais. A ergonomia cognitiva refere-se aos processos mentais como a percepção, memória, raciocínio e resposta motora conforme afetem as interações entre seres humanos e outros elementos do sistema. Nesse sentido, o Laboratório de Ergonomia tem desenvolvido uma pesquisa diferenciada na área. Desde 2000, da minha entrada na universidade, a gente começou a desenvolver pesquisa junto aos programas de pós-graduação, junto ao programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica, posteriormente junto ao programa de pós-graduação em Design. Então, dentro da área que envolve ergonomia e produto, seriam as duas áreas em que a gente tem possibilidade de estar aplicando isso, né? Tanto na parte de engenharia quanto na parte de design. A antropometria é a área correlata à medicina e auxilia no estudo do funcionamento do corpo humano. O uso do scanner 3D proporcionou terapias para a lesão do manguito rotador. Então, eu já tenho alguma experiência em software 3D, CAD, né, ou CATIA no caso que a gente utiliza aqui, e procurei a professora Maria Lúcia para fazer um trabalho de graduação, né. Ela me sugeriu esse tema, que é um projeto do design com a medicina, para a gente digitalizar uma região aqui do ombro, que são 3 ossos envolvidos, e depois disso a gente gera um modelo 3D desses ossos para fazer uma análise, uma simulação no software e estudar como ocorre uma lesão, né, no manguito rotador, que é o objetivo do nosso estudo. Isso é um tema que está caminhando assim em termos mundiais mesmo, está bem no início. Mas eu enxergo como um futuro assim que sem fronteiras. Essa união da medicina com a engenharia, com o design, que a partir do momento que você digitaliza todo o esqueleto humano num software, você pode simular qualquer tipo de lesão, de fratura e com isso analisar caso a caso a melhor solução para um paciente. Tanto na prevenção, como também para depois o caso de alguma pessoa que já teve uma lesão. Você pode estudar, escanear aquela pessoa e você vai entender exatamente aquela lesão. A gente tem desenvolvido pesquisas tanto na área de antropometria, que seria a parte inicial, né, do dimensionamento humano, e aí as pesquisas se desenvolveram com a introdução, por exemplo, de novas tecnologias, como a questão do scanner 3D. Então, algumas dissertações já foram efetuadas com avaliação de como eu faço uma antropometria, que ela é diferente de uma antropometria tradicional, né? Quando eu uso equipamento 3D. Então, a gente já desenvolveu algumas partes, alguns segmentos. Então, a gente está trabalhando inicialmente por segmentos, então trabalhou-se com a mão, com os pés. Atualmente também a gente está desenvolvendo outras aplicações que seriam mais a parte de representação de doenças, né? De vídeos para a medicina. A ergonomia e usabilidade estão diretamente ligadas a outros conceitos, como o design universal e a acessibilidade. São requisitos que vão sendo agregados a esse produto de forma que ele tenha maior interação. Alguns elementos têm que ser funcionais, mas ele tem que ser funcional para atender à necessidade daquele indivíduo, né? Então, se você tem uma criança e essa criança tem que usar aquele produto, você tem que ter adequações, seja desde a funcional até perceptivas.
A gente tenta trabalhar com o usuário alguns conceitos que hoje tem de design universal, de integração desse indivíduo na sociedade, da questão da acessibilidade. Você tem que pensar em todos esses indivíduos, né? Então, como um deficiente auditivo vai entender aquele produto, se você tem só informações que sejam de audição, ou seria um deficiente visual, em que ele tenha dificuldade de fazer uma leitura no produto. Então, como nós temos que integrar todos esses conceitos, esses elementos, para que realmente tenha um design universal, para que todas as pessoas com suas dificuldades, e nós mesmos, nós teremos uma certa dificuldade à medida que envelhecemos. Então, o produto tem que atender, muitas vezes, todas as idades, todas as faixas etárias. Na aplicação de ambiente, de espaço público, né, ela tem hoje até normas. A gente tem dentro dessa 90/50 também, que a partir de 2014 todas as cidades do Brasil deveriam atender a questão do transporte público. E a gente vê que até agora tem poucas ações, são poucas as cidades que têm esse transporte, tenham uma certa acessibilidade. Então a gente tem realmente um espaço muito grande de aplicação, né, da questão da acessibilidade, de produtos para acessibilidade, por exemplo, né, que devem ser desenvolvidos. Bebês tão pequenos, mas grandes na vontade de viver. Na UTI neonatal do HC, bebês com apenas alguns gramas necessitam de cuidados especiais. Muitas vezes eles precisam ir de uma ala a outra para fazer exames, cirurgias, e este transporte intra-hospitalar é delicado. Pessoalmente, eu me interessei ao tema do transporte de recém-nascido pelo fato de ser cirurgião pediátrico. Esse transporte é realizado dentro do ambiente hospitalar quando o recém-nato precisa ser submetido a um procedimento cirúrgico ou mesmo a um exame que não esteja disponível dentro da UTI neonatal. Esse transporte é um procedimento altamente complexo, porque envolve uma vida de um recém-nascido de alto risco e que é realizado pelo neonatologista e pela enfermagem da UTI neonatal, especialmente treinada para cuidar desses recém-nascidos. Aí entra a ergonomia, que neste caso não se preocupa só com os recém-nascidos, mas com os profissionais de saúde que vão operar o equipamento. Assim surgiu o projeto de mestrado de Luciane, que uniu a ciência da ergonomia física a outras áreas do conhecimento. Eu tinha como desafio do meu mestrado trabalhar o tema usabilidade, ergonomia em contexto de emergência. Mas eu pessoalmente não estava muito animada com aquele tema, não achava assim tanta relevância no meu próprio projeto. Até que veio um convite do Departamento de Medicina da Universidade Federal para que o Departamento de Design participasse da elaboração de um vídeo sobre o transporte neonatal. Quando eu fui pesquisar o que era transporte neonatal, eu percebi que acontecia basicamente um transporte de um bebezinho que estava frágil, com sua saúde muito frágil, que estava internado numa UTI e precisava ser transportado para um centro cirúrgico ou para exames dentro do próprio hospital. O foco do vídeo seria o transporte intra-hospitalar. Existe também o transporte interhospitalar, que envolve o uso de ambulância, helicópteros e etc. Né? Nesse momento, eu, como profissional, como psicóloga, como mãe e tudo mais, e como estudante fazendo um mestrado nessa área, eu fiquei completamente fascinada pelo tema. Achei que seria extremamente relevante trabalhar com esse tema. Não sabia bem direito ainda o que era transporte neonatal, não tinha nenhuma informação a respeito, mas eu via uma relevância muito grande, né? Porque estava ali envolvida a vida humana, a vida de um bebezinho. A minha pesquisa ainda está na fase de levantamento de informações, mas o que eu consegui ver até agora é que um estudo ergonômico do transporte neonatal pode vir a beneficiar ricamente tanto o usuário principal, que é o bebezinho, quanto os usuários secundários, que seriam os médicos e os enfermeiros da unidade neonatal, que seriam os condutores dessa incubadora, eles que usam a incubadora, eles que manipulam, que abrem, que fecham, que empurram ao longo do transporte dentro do hospital. Então, o meu trabalho visa fazer inicialmente um levantamento ergonômico físico desse uso, que é a questão postural e tudo mais, né?
E posteriormente, o enfoque principal provavelmente vai ser da ergonomia cognitiva, relacionando com a minha formação acadêmica, que é psicologia. Quando um usuário se relaciona, interage com um produto, ou com um sistema, ou com um objeto, ele também existem os processos mentais e cognitivos envolvidos, por exemplo, memória, tomada de decisão e etc. E assim começou a nossa história, a nossa parceria, né, entre o departamento de design, mais focado na minha área lá, na ergonomia, com o departamento de medicina e posteriormente com o departamento de música da universidade para a elaboração desse vídeo. Do projeto surgiu um vídeo que ensina como transportar o recém-nascido e traz a ergonomia cognitiva. Bom, o início desse vídeo, na verdade, remonta ao núcleo de ensino médico, que é um núcleo que está sendo constituído dentro do setor de ciência da saúde por iniciativa de sua diretora, a professora Claudete Reggiani. Muito bem, um dos primeiros produtos desse núcleo de ensino médico foi então a confecção de vídeo didático tutorial. Quando nós realizamos esse vídeo, nós como cirurgião do Hospital de Clínicas, nós não temos competência para realizar isso. Então, nós procuramos agregar outros profissionais de nossa universidade e que também tivesse uma participação dos alunos neste vídeo. Da nossa parte, nós incluímos alunos do curso de medicina, o professor Aguinaldo Santos incluiu alunos do programa de pós-graduação em design e o terceiro professor que se agregou a essa ideia é o professor Edwin Pitre Vasques, que é professor do programa de pós-graduação em música. Também incluiu os seus alunos do curso de música da nossa universidade. Um projeto que tem como diferencial que não partiu de uma disciplina, de um projeto de TCC, na verdade foi uma identificação de um problema real, transportar um neonatal. Eu, como leigo, entendia que esse é um problema que estava resolvido, que não teria grandes complexidades. Mas, ao mergulhar no tema, ele verificou que, de fato, há uma necessidade de desenvolver um material didático para apoio à medicina, para ensinar médicos, enfermeiros, alunos de medicina, alunos de enfermagem. E aí faltava esse vídeo, né? E aí, confesso que depois desse projeto aí faz a gente refletir sobre as pesquisas que a gente faz, né? A gente acaba pensando ali qualquer melhoria que se faça ali pode salvar uma vida, né? E muitas vezes a gente dedica tempo para pesquisas que não são tão impactantes no mundo real, né? Esse envolvimento dos alunos e a formação num futuro profissional de música, de design, de medicina, que compreende a outra área, eu acho que é um resultado talvez tão importante como o próprio vídeo, entende? Esse grupo de estudos do ensino médico aqui da universidade, ele tem uma demanda enorme, na verdade, para todas as áreas da universidade, né? Então, já até me adiantei já ao professor Godai, falei que pretendemos continuar, talvez agora na minha linha de pesquisa mais convencional, né, que é design de produtos sustentáveis, né? Mas eu certamente pretendo continuar com essa colaboração, não só em vídeos, mas em produtos também, né? Então, a partir de um roteiro proposto pelo professor Godoy e logo por um rascunho em vídeo e sonoro feito pelo professor Aguinaldo, a gente já tinha uma base para começar a pensar em uma trilha. Uma trilha, detalhe, uma trilha sem locução, né? Então, basicamente, a gente utilizou elementos sonoros, efeitos, e utilizamos música criada para esta finalidade. Então, o roteiro definitivamente foi fundamental para esse início. A intenção era tentar, primeiro, criar algum tipo de identidade sonora, né? Trilha que está baseada muito em cordas, né? E também foram utilizados efeitos sonoros. Eu criei um motivo e os alunos desenvolveram um arranjo. A importância de colocar som e a importância deste projeto é a possibilidade interdisciplinar. Três áreas que a princípio não teriam muito a ver, medicina, design e música, de repente encontram uma possibilidade de trabalhar tanto os acadêmicos, professores, docentes e os discentes
de uma maneira criativa, de uma maneira que possibilita a comunicação de uma intenção como esta através dessas especialidades, né? Se para pessoas comuns alguns obstáculos já dificultam o dia a dia, imagine para pessoas especiais. Quem tem algum tipo de deficiência precisa de adequações ergonômicas para ter mais qualidade de vida. A ergonomia vai se preocupar em dotar os aparelhos de facilidade de uso para os indivíduos, né? Não são os indivíduos que têm que se adaptar aos produtos aos aparelhos. É a ergonomia que tem que procurar alguns requisitos de conforto, de funcionalidade, de usabilidade, de adaptação desses aparelhos para que eles fiquem mais funcionais e mais confortáveis às pessoas, né? Mas isso para a maioria dos indivíduos. A acessibilidade, ela vai procurar adotar os aparelhos de facilidade de uso para as pessoas portadoras de restrição. Então, basicamente, elas têm muita coisa a ver, né? Elas são interdisciplinares, né? Elas se cruzam nesse sentido. Então, eu acredito que essas pesquisas são muito interessantes, principalmente em cidades grandes que dispõem de muitos equipamentos que atendem uma vasta gama da população. Por exemplo, tem uma outra pesquisa que foi desenvolvida no ano passado pela Cristiana no programa de ergonomia aqui da universidade, que foi no mestrado, né, que ela desenvolveu uma pesquisa para facilitar a usabilidade, para diagnosticar como é que funcionam aquelas rampas elevatórias, né, dos ônibus do transporte público. Então eu acho que essas pesquisas elas estão facilitando bastante nesse sentido, sabe? Principalmente em dotar os equipamentos do uso comum, né? Este é o objetivo de outro projeto do Laboratório de Ergonomia da UFPR, avaliar e propor melhorias nas academias ao ar livre para usuários com deficiência de visão. Então, meu projeto é um experimento com os indivíduos cegos e com baixa visão nas academias ao ar livre. As academias ao ar livre a gente sabe que são uma febre nacional, né? Hoje em dia tem vários municípios brasileiros, em Curitiba tem mais de 100 academias ao ar livre, né? E esse projeto tem o objetivo de fazer com que também as pessoas cegas e com baixa visão consigam utilizar esses equipamentos com facilidade de uso, já que eles estão passíveis para uso comum, né, da comunidade, qualquer pessoa pode utilizar. Então, os indivíduos cegos eu acredito que eles também possam usar. Esse projeto ele tem parceria com o Instituto Paranaense de Cegos e com o Centro de Apoio à Área Visual aqui de Araucária. Tá? Nós estamos fazendo os experimentos aí com as pessoas adultas, sem restrições físicas ou motoras, tá? Somente com baixa visão e cegos, né? Para que essas pessoas possam utilizar. Esse projeto já está em fase final, nós estamos nas fases de experimentação a campo, nas academias ao ar livre, né? E depois disso vai ocorrer a fase de tabulação dos dados e até no final da pesquisa vai gerar orientações projetuais, né? Algumas diretrizes para ampliação da usabilidade desses aparelhos para que eles também possam ser utilizados por usuários cegos com facilidade de uso, né? Porque hoje em dia a gente percebe que os aparelhos eles estão dispostos em áreas ao ar livre, não tem aquele piso podotátil que facilita o fluxo das pessoas para encontrar os diferentes aparelhos, né? Não tem nenhum tipo de sinalização tátil que facilite com que as pessoas cegas e com baixa visão se orientem quanto ao exercício que elas precisam fazer em determinado aparelho, né? Não tem alguma inscrição em braille, nem em alto relevo, e talvez isso dificulte e até mesmo faça com que as pessoas utilizem o aparelho de modo errôneo, né? Então, os cegos e com baixa visão, eles têm falado pra gente durante os experimentos que a gente tem alguns protocolos de avaliação que a gente aplica, alguns questionários, e eles podem se sentir bem à vontade para relatar suas experiências com relação ao aparelho. Se eles estão satisfeitos, se estão admirados, surpresos, né? Se sentem alguma dor, algum desconforto. Normalmente eles falam que é fácil de se utilizar, mas eles reclamam um pouco dessa questão da falta de sinalização. Mas eles gostam de utilizar, principalmente porque é em ambiente ao ar livre, né? Tá interagindo com os indivíduos que não têm restrição nenhuma, né? Com a comunidade, no caso. Eu acho que é uma experiência bastante interessante, mas pelos resultados parciais que se tem até aqui, eu acredito que poderiam ser feitas algumas adaptações com vistas a melhorar a questão da sinalização.